primeiro princípio aí do nosso decálogo, né, tenha uma ideia dramática. Num romance a gente tem uma cadeia dramática, um personagem esférico, com uma psique profunda, tem conflitos, eventualmente teremos personagens secundários com seus conflitos e arcos próprios, etc. No conto a gente não tem isso. É um gênero da economia narrativa, então a gente tem uma ideia dramática. O que foi o conto de ontem? O Cortázar partiu de uma ideia dramática. Ele imaginou, e se eu criar a seguinte situação? Uma casa onde vivem dois irmãos já há muitas gerações, quase não saem de casa, e alguém invadir essa casa e esses irmãos continuarem vivendo lá normalmente como se nada tivesse acontecendo. Uma ideia dramática. Guimarães Rosa em A Terceira Margem do Rio. E se eu escrever um conto, e se eu escrever uma história em que um pai de família constrói uma canoa, passa meses construindo uma canoa para cruzar o rio e nunca mais retorna, passa a viver naquela canoa. A família nunca mais tem notícias dele, né? Se eu escrever uma história de um casal, né, que convive, um casal que tá junto há muito tempo e de repente a mulher aposta na loteria e eles quase ganham um prêmio, não chegam a ganhar, mas isso é o suficiente para revelar as facetas de cada um desses personagens, o que eles pensam um com relação ao outro. Chekhov em Um Bilhete Premiado. Então isso é uma ideia dramática, né? É uma ideia que ela tem força o suficiente, e geralmente ela está revestida de uma carga simbólica tamanha que permite que você aprofunde aí alguma reflexão. Então ontem a gente viu, por exemplo, no conto do Cortázar, que talvez a própria casa fosse uma metáfora da Argentina, uma casa velha em que nada acontecia há muito tempo, né? Como se fosse uma sociedade deteriorada. E a invasão talvez fosse a ditadura, né, presente naquele momento, os livros que não chegavam, uma biblioteca velha, a irmã lá sempre tricotando, ele indo à livraria e há muito tempo não chegavam livros novos naquela livraria. Então o conto ele trabalha com essa linguagem simbólica, né? Ele deforma os signos. Por isso é tão importante, por isso que eu digo que o conto é um gênero que ajuda a gente a escrever melhor, ajuda a gente a desenvolver o estilo. Porque talvez só na poesia a gente tenha que ter o domínio dessa linguagem muito carregada de sentido, muitas vezes metafórica, o domínio das figuras de linguagem, porque a gente tem que sempre carregar muito a linguagem de significado para poder passar em pouco tempo aquilo que a gente deseja, né? Produzir o efeito que a gente deseja, se a gente for seguir lá o raciocínio do Poe. Isso é ideia dramática, né? Esse uso desses elementos simbólicos, né? Signos com uma alta carga metafórica. Olá, escritor! Se você gostou desse conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 10, 11 e 12 de abril vai acontecer a imersão A Arte do Conto, um evento 100% online e gratuito em que eu vou te ensinar as técnicas e ferramentas usadas pelos maiores escritores do mundo para escrever textos curtos e de impacto profundo. Para participar, é só você clicar no link que está aí embaixo na nossa descrição e garantir a sua vaga. Até breve!